66. Hoje a nossa viagem é através do túnel do tempo. O pastor Luiz Saião vai mostrar qual é a importância daquelas listas de nomes que encontramos na Bíblia, as genealogias. Estamos no começo da série de estudos no livro de Gênesis, capítulo 5. Se você está se sentindo perdido no tempo e no espaço, achando que Deus está longe e sem tempo para você, venha descobrir que o Deus da Bíblia intervém na história humana. Vamos juntos para mais essa emocionante aventura bíblica no Rota 66. Capítulo 5 do livro de Gênesis. Hoje nós vamos estudar sobre o túnel do tempo. Nós vamos encontrar no capítulo 5 a genealogia a partir da descendência de Adão, passando por seu filho Sete. O capítulo é bastante interessante pelo fato dele apresentar uma espécie de fórmula que se repete em quase todos os versículos. O texto sagrado nos diz, por exemplo, aos 130 anos, Adão teve um filho, deu o nome do filho, depois que gerou o filho, viveu mais tantos anos, no caso de Adão 800, gerou filhos e filhas, e depois o texto diz viveu ao todo tantos anos e morreu, no caso de Adão 930. Essa fórmula aparece repetida, tendo aqui 10 nomes na genealogia que vai de Adão até Noé. Nós temos Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, esse é outro Lameque, e finalmente Noé. E quando lemos um texto como esse, alguém poderia imaginar, mas qual é o valor disso, né? Para que ficar lendo genealogia? Eu mesmo conheço pessoas na igreja que vão tentar ler a Bíblia e quando chegam nestes textos e nas histórias de genealogia, eles abandonam, até pulam e passam a ler um outro texto mais interessante. A razão por que esses textos estão aqui, porque a Bíblia dá um valor muito grande à história. Nós estamos talvez um pouquinho mais acostumados a um tipo de cultura, uma cultura mais existencialista que valoriza intensamente a experiência, vamos dizer, individual, emocional e particular, e perdemos um pouco a referência da história. Mas a Bíblia diz, olha, o que Deus fez é verdade, verdade realmente real, porque aquilo aconteceu, tem nome de pessoas, existiram indivíduos, eles estiveram sendo trabalhados por Deus, ou Deus lidou com eles, os disciplinou, os orientou. Isto é fato, isto é acontecimento real. A nossa experiência está fundamentada na história. Por isso, o texto bíblico faz questão de fazer essa ponte, essa conexão, mostrando que a história é uma realidade. É importante destacar que as pesquisas bíblicas mais profundas vão mostrar para nós que esta genealogia aqui é uma seleção. Você pode observar que nós temos 10 nomes, 10 é um número importante em Gênesis. Quando nós lemos que alguém gerou a outra pessoa, Sete gerou Enos, essa palavra gerou pode significar que ele foi o ancestral, que ele foi talvez o avô ou tataravô, porque o texto não traz todas as pessoas. Era um costume no Antigo Oriente Próximo a ter tabelas genealógicas com esse tipo de tratamento. Então, daí nós levantamos aquela questão que muitas vezes tantas pessoas levantam: será que nós conseguimos calcular com exatidão a idade do homem sobre a terra quando ele surgiu? Fica um pouco difícil, porque nesse caso nós temos aqui uma genealogia selecionada. E quando lemos o texto também nos chama a atenção que os homens vivem muito tempo.
Então nós vamos encontrar um grande grupo de pessoas aqui que ultrapassa 800 anos e alguns chegam até mais de 900. Uma grande questão discutir como era essa questão da cronologia, quantos anos as pessoas viviam, como é que fica isso. Nós vamos dar atenção mais para frente sobre este assunto. Vale a pena observar que o texto bíblico faz questão de retomar a importância de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diz o texto logo no versículo 1, quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. E nesse caso, há uma lição importante, porque o texto diz que criou macho e fêmea, ou melhor, homem e mulher. Quando eles foram criados, Deus os abençoou e os chamou de homem ou de ser humano. Aqui nós temos a palavra macho e fêmea, e Deus, quando os criou, os chamam de Adão.